Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos um enunciado que fala um pouquinho sobre o esgrima, né? Como o esporte acontece, e ele nos diz que um sistema é usado, né, de forma que quando o bastão de uma pessoa encosta o colete de outra, o circuito é fechado e uma lâmpada precisa acender. Então, qual é o intuito disso tudo? O intuito é que quando a gente feche um circuito, quando um circuito, esses Fzinhos, né, sejam fechados, um deles, apenas uma lâmpada acenda, tá? Esse é o intuito. A gente precisa achar associações aqui dentro, que quando a gente feche uma chave, apenas um deles acenda. Não pode acender as duas lâmpadas, tá bem? Ó, o que é a primeira coisa que a gente precisa lembrar? Que uma lâmpada só vai acender quando uma corrente elétrica passar por ela, né? Porque a corrente elétrica é o que vai carregar energia, e quando a corrente passar por ela, aí ela acende. Outra coisa que a gente precisa entender: uma corrente elétrica só vai existir quando houver um caminho viável para ela, tá? Então, por exemplo, eu preciso ter fios conectados nessa lâmpada, de forma que esses fios levem, né, a corrente dos dois terminais da bateria. Por exemplo, eu preciso ter um fio que esteja ligado no começo da bateria e eu preciso ter um fio que esteja ligado no final da bateria, tá bem? Então, vamos lá. O primeiro circuito. Aqui, ó, eu tenho... Vamos fechar, por exemplo, o F1. A corrente vai ser formada aqui, vai percorrer e vai acender L1 normalmente, porque vai ter um caminho contínuo. A L2 está lá em outro circuito, ela só vai acender quando o F2 for ligado. Ou seja, quando o 2 acertar o 1, ele vai fechar a chave 1, e daí a lâmpada 1 vai acender. Quando o 1 acertar o 2, ele vai fechar a chave 2 e apenas a lâmpada 2 vai acender. Não existe nenhuma ligação entre eles, então as lâmpadas acendem independentemente. Essa está correta. Na alternativa 2, se o 2 atinge o 1 aqui, né? Fecha a chavezinha 1. Então, vai formar uma corrente aqui, ela vai descer, porque vai ter o caminho fechado aqui, né? Vai percorrer a lâmpada 1 e vai voltar. A lâmpada 2, né, se fosse possível, ela teria que percorrer aqui, ó. E daí ela fecharia o circuito, mas como não vai ter uma linha de volta, essa chave vai estar aberta, então o L2 não acende. Não tem como o L2 fazer tipo vai e volta, sabe? Ou a corrente teria que vir por aqui, subir, fazer a volta, descer, ou ainda, né, teria que fazer desta forma. Como nos dois casos, né, tem apenas essa ligação aqui, ou a corrente vai ou a corrente volta, não tem como ela ir e voltar, né? Então teria que ter um outro fiozinho aqui, que daí sim daria certo, que inclusive é o que a gente acha aqui na 32, né? Mas como tem apenas um fio aqui, não tem como ir e voltar, né? Mesmo por esses circuitos aqui. Então, se eu acendo apenas uma chave, né? Se eu fecho apenas uma chave, mesmo que a corrente tenha um caminho para ir, ela não vai ter como voltar. Se ela vai, mas não volta, a chave não acende, a lâmpada não acende, porque precisa sempre ter um caminho contínuo, tá bem? Então, mesma coisa que na F2, né? Se a gente fechar F2, apenas a lâmpada 2 acende, porque não vai ter um caminho contínuo, né, com ida e volta para a lâmpada 1. Então, a 2 está certa, porque apenas uma lâmpada vai acender de cada vez, que é o que a gente quer, né? Agora vamos na 04. Na 04, se eu acender aqui uma chave, né? Se eu ligar uma chave, por exemplo, o 2 atingiu o 1, ligou uma chave. Então, aqui vai produzir corrente, sempre do menor para o maior, né? Então, vai produzir a corrente, vai vir aqui, vai subir. E daí, quando ela chega aqui, ó, ela se divide, ela vai um pouquinho para L1 e um pouquinho para L2. Perceba que nesse caso, tanto L1 quanto L2, eles têm fios, né, que vêm da parte do circuito, que vem da bateria. Então, esses fios aqui, eles fornecem, né, pela parte que vai produzir energia da bateria. E esse fio aqui, que está ligado a eles, liga ao final da bateria. Ou seja, os dois têm um caminho fechado para serem percorridos por corrente elétrica. Então, quando você fecha uma dessas chaves, as duas lâmpadas vão se acender ao mesmo tempo. Por quê? Eu vou ter aqui, ó,
vai percorrer esse caminho, daí a corrente aqui vai se dividir, tem um caminho de chegada, que é esse caminho, e tem um caminho de volta, que é esse caminho. Ao contrário daqui, né, que só tinha o caminho de chegada e não tinha o caminho de volta. Nesse caso, eu tenho a chegada e a volta para a bateria. Então, esse aqui acende as duas, por isso que ele está errado, né? Porque não vai ser possível. Qualquer momento em que um tocar o outro, aí as duas lâmpadas vão se acender e ninguém vai saber para quem que foi o ponto, né? Então, essa daqui não pode, porque as duas se acendem ao mesmo tempo. Lembrando só que essa daqui não está em paralelo, tá? Essa associação aqui não é em paralelo. Para estar em paralelo, teria que ter um fiozinho aqui também. Aí aqui, ó, eu tenho a 08, onde as duas lâmpadas elas estão conectadas em série. Quando nós temos, né, uma associação em série, a corrente que percorre uma vai percorrer outra. Ó, se eu tenho aqui a fonte de tensão, fecha uma das chaves, ela vai subir aqui, vai percorrer as duas e vai fazer o circuito. Normalmente, a mesma coisa aqui. Se fechasse essa daqui, né, ficaria aqui a corrente, sobe, faz o percurso e acende as duas ao mesmo tempo. Porque se a corrente atinge L2, obrigatoriamente essa corrente vai atingir L1. Não tem como a corrente atingir só L1 e não atingir L2, isso é impossível. Então, nesse caso aqui, as duas vão acender e por isso ela vai estar errada. Nessa daqui é uma associação em paralelo também de L1 e L2, né? Só que tá desenhada diferente dessa daqui, tá? É a mesma coisa desenhada de forma distinta, ó. Porque aqui você só tem os fiozinhos se juntando antes e aqui você tem os fiozinhos se juntando depois. Mas é a mesma coisa, tá? Porque esse ponto de potencial aqui vai ser o mesmo ponto de potencial desses dois e vai ser o mesmo ponto de potencial aqui. Então, é só desenhado diferente o mesmo circuito, então não muda nada. Ó, se você acender a chave aqui, né, vai vir por F1. Quando chegar aqui, vai se dividir pelos dois, vai subir aqui nos dois e vai voltar normalmente. Os dois têm um caminho de chegada, que é esse caminho aqui, e os dois têm caminho de volta, que é esse caminho aqui até a bateria. Se fechasse F2, a mesma coisa, percorreria a corrente, subiria aqui, chegaria pelos dois desse lado e sairia pelos dois desse lado. Então, também acende as duas, tá errado. Essa daqui é a mesma coisa, só que foi desenhado diferente, ó. Se tu fecha a chave F1, vem pela fonte, daí aqui se divide, vem um pouco para cá e um pouco para cá. Então, tem o caminho de chegada, que é esse caminho aqui, e tem o caminho de saída, que é esse caminho aqui. Então, os dois acendem normalmente ao mesmo tempo, por isso que não pode, né? Porque se os dois acendem junto, tu não sabe para quem que foi o ponto. Na 64, vamos ver. Se eu fechei a chave F1, por exemplo, aí produziu aqui, né, minha corrente, veio e andou por L1. Até o momento ela andou apenas por L1 e chegou aqui na fonte. Será que ela consegue andar por L2? Se ela fosse por L2, ela teria que ter o caminho de chegada, que seria este caminho aqui, né? Que como vai do menos para o mais, a corrente é produzida para cá, então ela teria que se dividir nesse momento aqui. Ela se divide aqui, então teria que subir. Como a chave F2 está aberta, ela não tem o caminho de chegada. A corrente elétrica não consegue chegar nessa lâmpada, por mais que ela tenha um caminho de saída aqui para a bateria, ela não vai ter o caminho de chegada fechado, por isso que ela tá correta, né? Porque vai acender uma lâmpada de cada vez. A lâmpada 2 acende só se o F2 estiver ligado, e a lâmpada 1 acende só se o F1 estiver ligado. Então, a 64, a 1 e a 2 estão corretas. Essas daqui, ó, perceba que essa daqui tá em série, então vai passar junto. Isso aqui é exatamente a mesma coisa, só desenhado de um jeito diferente, só empurraram um pouquinho isso aqui para baixo, desenharam desse jeito. E esse aqui também tá em paralelo, né? Sempre que as lâmpadas estão em paralelo ali, você vai ter que elas vão estar sendo percorridas pela corrente, independente do circuito aí. Então, essa daqui tem paralelo, essa aqui tem paralelo, essa aqui tem paralelo. Essas duas aqui não estão em paralelo, tá? Falta o fiozinho aqui em cima, ó. Porque sempre tem que ter um fiozinho conectando os dois terminais dessa lâmpada para estar em paralelo. Nesse caso aqui, o fiozinho conecta apenas um, daí é como se estivesse em série, tá? Mas não é uma série como essa, né? Por isso que a gente sempre tem que analisar bem a corrente elétrica e como ela se comporta.